Graça e paz do Senhor a todos. Amém. Sejam bem-vindos. Antes de começar o culto, lembrando a verificar se o telefone está no modo silencioso, né? E para essa noite, para começar o culto, né? Eu convido todos a ficarem de pé. A gente está lendo o Salmo 145, que é um salmo que é muito bonito, né? Que foi composto pelo rei Davi. O Salmo 145 exalta a grandeza de Deus, a sua bondade e a compaixão e a sua justiça. Que todo louvor e adoração escrito neste salmo por Davi possa refletir o temor que nós temos em nossos corações para com Deus. Amém? E no final do salmo a gente vai orar, tá ok? Salmo 145 está escrito assim: Eu te exaltarei, meu Deus e meu Rei. Bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e digno de ser louvado. Sua grandeza não tem limites. Uma geração contará outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. Proclamarão o glorioso esplendor da tua majestade. E meditarei nas maravilhas que fazes. Anunciarão o poder dos teus feitos temíveis, e eu falarei das tuas grandes obras. Comemorarão a tua imensa bondade, e celebrarão a tua justiça. O Senhor é misericordioso e compassivo, paciente e transbordante de amor. O Senhor é bom para todos, e sua compaixão alcança todas as criaturas. Rendam-te graças todas as tuas criaturas, Senhor, e teus fiéis te bendigam. Eles anunciarão a glória do teu reino, e falarão do teu poder, para que todos saibam dos teus feitos poderosos, e do glorioso esplendor do teu reino. O teu reino é reino eterno, e o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas, e é bondoso em tudo o que faz. O Senhor ampara todos os que caem e levanta todos os que estão prostrados. Os olhos de todos estão voltados para ti, e tu lhes dás o alimento no devido tempo. Abres a tua mão e satisfaz os desejos de todos os seres vivos. O Senhor é justo em todos os seus caminhos, e é bondoso em tudo o que faz. O Senhor está perto de todos os que invocam, com sinceridade. Ele realiza os desejos daquele que o teme. Ouve-os gritar por socorro e os salva. O Senhor cuida de todos os que o amam, mas a todos os ímpios destruirá. Com os meus lábios louvarei o Senhor. Que todo ser vivo bendiga o seu santo nome, para todo sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós louvamos e te adoramos nessa noite. Louvado seja o Senhor, Criador do céu e da terra. O Senhor reina de eternidade a eternidade. Seus feitos, suas criações são maravilhosas, Senhor. Obrigado por poder participar dessa tua criação, por Senhor ter nos criado. Que o Senhor possa estar sendo glorificado nessa noite, que o seu santo nome seja glorificado em todos os lugares dessa terra, que venhamos a render graças a Ti. O Senhor é misericordioso, é compassivo. O Senhor, pela tua imensa bondade, o Senhor mandou o seu Filho neste mundo para pagar a dívida que nós não podíamos pagar. Obrigado, Senhor, por tão imenso amor em nossas vidas, que esse amor nos constranja, nos humilhe e que possamos todos os dias render graças, que todas as criaturas rendam graças a Ti nessa noite. Que a Tua palavra nessa noite, os louvores, venham a tocar nos nossos corações, a mostrar o quão grande o Senhor é, o quão majestoso o Senhor.
o quão belo o Senhor é, que o Senhor possa estar nos dando um coração renovado nessa noite, um coração disposto a te servir, um coração disposto a te glorificar neste mundo. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Paz do Senhor, depois de uma semana de trabalho, uma semana vencida para a maioria, né? Alguns ainda vão trabalhar no final de semana, mas para aqueles que já venceram a semana, né? Que bom que nós podemos estar aqui louvando o Senhor, adorando o nome dEle, que a gente possa nesse momento dizer que nós viemos realmente para adorá-lo, para nos prostrar diante da presença dEle. Amém? Aproveite esse momento também para dizimar na casa do Senhor, se você veio preparado para isso, amém? Pecados, mas
nós possamos agora neste momento cantar, Senhor, esse louvor que fala, ó Pai, para nós sentirmos o fluir do Senhor das nossas vidas, Pai, que nós possamos mergulhar, Senhor, nas Tuas águas, ó Deus eterno, que nós possamos, ó Pai, não ficar no raso, ó Deus, mas que nós possamos nos aprofundar cada dia mais na Tua palavra, no Teu conhecimento, ó Deus, em Te buscar, Senhor. Oh, Jesus.
na palavra, Senhor, seja na oração, ó Deus, seja no louvor entoado a Ti, ó Deus. Ó Pai, recebe, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração, ó Pai, que é dada somente ao Teu nome, Senhor. Ó Pai, continua abençoando este culto, ó Deus. Ó Pai, que o Senhor traga, Senhor, a santa palavra para nós, ó Deus, para encher os nossos corações, ó Pai, que nós possamos sair, Senhor, transbordantes, ó Deus, e transformados, Senhor, nesta noite, ó Pai. Nós te louvamos e nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Ok. Pai do Senhor para todos, vamos abrir Amém. a nossa Bíblia em João capítulo 1. Nós vamos ler apenas do versículo 15 até o versículo de número 18. João, Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 15 até o versículo de número 18. Amém? Todo mundo já achou o texto? João capítulo 1, do versículo 15 a 18, nós vamos estar lendo. Hoje nós vamos trabalhar esse tema que fala a respeito do testemunho de João Batista. Ele vai dar esse testemunho com o propósito de testificar que Jesus, de fato, ele é Deus. Lembrando que o livro de João, no caso, é o evangelista João, a finalidade dele é exatamente isso, provar que ele é o Filho de Deus, em outras palavras, provar que Jesus é divino, Jesus é Deus, literalmente, né? E aí estudamos já na semana passada acerca disso, mostrando que João, ele para provar, né, no caso aí o evangelista, né, de que Jesus, de fato, é Deus, ele trabalha algumas perspectivas, né? Primeiro, ele trabalha dois aspectos importantes que vão estar relatados no livro, no Evangelho de João. Primeiro, de que os feitos de Jesus, né? A forma como Jesus trabalhava, os seus milagres, né? A sua obra poderosa, mostra de fato que ele é Deus. Isso por quê? Porque já desde o Velho Testamento já havia esse prenúncio de que o Messias ele operaria de forma poderosa. E aí então a gente vê João relatando, Jesus transformando água em vinho, Jesus curando o cego de nascença, Jesus ressuscitando mortos, né? No caso aí Lázaro, que já estava 4 dias, né? Fedendo já, né? Estava morto e Jesus ressuscita, né? Jesus tendo esse poder, né? Para multiplicar 5 pães, 2 peixes para uma multidão de mais ou menos 25 mil pessoas. Então tudo isso estava previsto já desde o Velho Testamento, que quando o Messias surgisse, o Salvador, o Cristo, com certeza ele faria isso. Fora isso, ele usa também a segunda argumentação, a expressão eu sou, como nós já falamos, né? A expressão eu sou, só Deus no Velho Testamento se utiliza. Por isso que lá quando nós vemos o próprio Moisés, quando vai até Faraó, ele fica com medo, né? Obviamente, de chegar até a presença dele, chegar também perante o seu povo, e ele fala, o que eu vou falar para o povo, né? O que eu vou falar perante a Faraó? E aí então Deus fala, diga que o eu sou te enviou, né? E aí a gente vai perceber claramente que a expressão eu sou só está designada a pessoa de Deus. E aí João então faz questão no seu livro deixar bem claro que Jesus é Deus, mostrando que ele se utiliza dessa expressão. Quando ele fala, eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a porta das ovelhas, e por aí vai, né? Nós vamos vendo ele utilizando uma expressão que só está designada a pessoa de Deus, e ele se utiliza disso. Falamos também acerca da criação, né? Nós não temos dúvida que quem criou todas as coisas foi Deus. E aí a gente vê que João faz questão de mostrar que o agente da criação, aquele que foi usado para criar todas as coisas, literalmente foi a pessoa de Cristo. É óbvio, né, que quando nós falamos nessa perspectiva, talvez haja confusão, né? Inclusive, quando nós vamos trabalhar a questão da Trindade na Bíblia, é difícil entender, né? Como que pode ser 3 deuses e uma única pessoa, né? Então é difícil você entender essa junção, né? Porque dá a impressão que são pessoas, obviamente são distintas, né? Cada um é uma pessoa, obviamente Deus Pai é uma pessoa, Deus Filho é uma pessoa, Deus Espírito Santo é uma pessoa, mas os 3 também são Deus e trabalham em unidade, por isso é triunidade, são 3 em 1.
E aí, então, muitos falam assim, mas não foi Deus, né, que criou, né, Deus Pai, né, porque realmente existe isso, né? Mas no texto de João quer deixar bem claro que quem é o agente da criação, quem criou todas as coisas, e que tudo foi feito por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez, a Bíblia fala, é Jesus, é esse verbo aqui que ele está relatando aqui nesse texto de João capítulo 1. Mas isso não quer dizer que Deus Pai, que o Espírito Santo não estavam na obra da criação. Obviamente que estavam, porque eles trabalham em unidade, né? Eles trabalham com um só objetivo, um só coração, há unidade no propósito, há unidade na salvação. É a mesma coisa quando nós falamos, quem que salva? Não vem à nossa mente que é só Jesus, é só Cristo que pode salvar, não é? Pela fé. Mas lembre-se que a obra da salvação é obviamente que não é só Jesus, né? Mas tem Deus Pai, que foi que arquitetou todo o plano da salvação. Tem o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, que testifica a verdade no coração, que nos guia a verdade, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então pode perceber claramente que no contexto geral, os três estão trabalhando. Os três fazem parte desta obra, né? Então eu não posso dizer que apenas quem salva é Jesus, né? Na perspectiva, né, daquilo que nós professamos, né, que é aquilo que a Bíblia ensina, de fato é isso mesmo. Se você não crê em Cristo, né, e professar fé nele, Jesus é o único caminho para a salvação, né? Não existe outro. Mas lembre-se que no projeto da salvação, Deus Pai e Espírito Santo também estão interagindo, agindo. Ele é o agente, ele que trabalha nesse sentido para levar as pessoas de fato a essa salvação, levar as pessoas para Deus, mas os três estão trabalhando. Eu sei que às vezes é complicado de entender, até nós mesmos, né, pastores, né, que estudamos a palavra, às vezes é difícil compreender essas ações, mas é o que a Bíblia está mostrando, exatamente isso. Então João, no caso evangelista, né, porque tem que tomar cuidado que o João evangelista não é o João Batista, né, que nós lemos no texto, são pessoas diferentes, né? Então, João Evangelista, ele trabalha com essa perspectiva, mostrando, como nós estudamos do versículo 1 até o 14, a essa ideia de que Jesus, de fato, é Deus. Esse verbo, né, que veio é o próprio Deus, né? Ele já estava no princípio com Deus, ou seja, ele não foi formado, né, no sentido assim como divindade, porque Deus, ele é eterno, Deus ninguém criou, Deus ninguém formou, ele já existia. Antes mesmo de existir toda a criação, ele já era, né? Ele já se fazia presente nesse sentido. Então João trabalha basicamente do versículo 1 ao 14 exatamente essa perspectiva. E já do 15 até o versículo 34, nós vamos ver agora o testemunho de João Batista. Já não é o evangelista, o que escreveu o livro de João, mas é João Batista, aquele que veio preparar o caminho para o Senhor. Então hoje nós vamos trabalhar exatamente esse texto, do versículo 15 a 18, mas lembre-se que o testemunho dele vai até o versículo de número 34. Como o texto é extenso, nós vamos separar em duas partes. Hoje nós vamos trabalhar de 15 a 18 e na outra semana vamos trabalhar aí do versículo 19 até o versículo de número 34 para entendermos por completo como é esse testemunho de João Batista e como ele vai testificar literalmente aquilo que o evangelista João está falando. Jesus é Deus. E João Batista vai falar exatamente isso também. Testemunhar que Jesus de fato é Deus, né? Por isso que eu falo que quando nós temos esse conceito exato acerca da pessoa de Cristo, isso é muito importante para nós cristãos, né? Como eu já vinha falando, por quê? Porque nós não estamos servindo uma pessoa qualquer. Nós não se achegamos a alguém qualquer, nós estamos achegando ao próprio Deus. E a Bíblia fala que para Deus não existe o quê? Impossíveis. Ou seja, na esfera da impossibilidade, só Deus opera. Por isso que aquele que se achega a Cristo, ele tem essa esperança, e essa esperança é o quê? Ele é viva, ele é concreta. Em Cristo as coisas podem mudar, em Cristo nem o impossível pode impedir de Deus agir. E a maior prova disso é a questão da morte, né? A gente sabe que morte para nós é o fim de tudo, não é? Quem consegue, por exemplo, trazer a vida um morto? Ninguém consegue, isso não é da esfera humana, da capacidade humana. Só Deus pode fazer isso. E Jesus trabalhou assim. Ele curou a filha de Jairo, né? Ressuscitou, o filho da viúva de Naim.
Próprio Lázaro, 4 dias fedendo, ele também restaura a vida, e assim por diante, né? E talvez tantos outros relatos que a gente não tenha, como o João falou. Se fosse escrito tudo aquilo que Cristo fez, não caberia, né? Realmente nos livros que existem hoje, todos os feitos de Cristo. É óbvio que isso é uma hipérbole, né? É uma coisa assim só para mostrar a dimensão dos feitos de Cristo, né? Mas isso é para mostrar que Jesus fez muito mais coisas que talvez a gente não tenha nem dimensão dos feitos de Cristo. Talvez coisas que não está relatada aqui, até porque a Bíblia se resume apenas falar aquilo que é necessário para nós, o que é suficiente para nós termos o entendimento, não o total, a sua totalidade. Então, com certeza, Jesus deve ter feito muito mais coisas. Mas hoje a gente vai ver, então, o testemunho de João. O Evangelho de João mostra, então, por esse texto que nós lemos na semana passada, que Jesus é Deus, ele é divino. Agora, do 15 a 34, a gente vai ver João Batista afirmando a mesma coisa. E ele vai mostrar isso por meio do seu testemunho. Então, vamos lá. João, capítulo 1, versículo 15 a 18, fala assim: João testemunha a respeito dele, no caso de Jesus, e exclama: este é de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, no caso é a superioridade. Primazia aí é ser o principal, primeiro, né? No caso, ser superior, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude, graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Né? Então, a gente vai estar estudando exatamente esse texto e que Deus possa estar falando ao nosso coração. E ele vai usar aqui 4 verdades essenciais que são apresentadas para ele para provar essa ideia de que Jesus, de fato, é o próprio Deus. Então, vamos orar ao Senhor e pedir para que Deus possa falar ao nosso coração. Amém? Deus, em nome de Jesus, nós queremos clamar ao Senhor nesta hora para que o Senhor fale conosco, que a sua palavra possa ser entendida, que nós possamos compreender e ter entendimento acerca disso que nós vamos estar falando. Por isso, Pai, que o Senhor nos ajude a compreender, nos ajude a entender. Nós sabemos, ó Pai, que muitas vezes quando nós lemos textos da palavra, às vezes são textos complexos, difíceis de entendimento, mas graças a Deus que o Senhor nos deu entendimento, compreensão para poder entender, acima de tudo, para poder repassar isso que o Senhor realmente está ministrando ao nosso coração. Por isso, fale conosco, opera nesse sentido para a honra e glória do teu santo nome que eu clamo e peço a ti, em nome de Jesus, amém. Então, vamos ver essas 4 verdades que estão aí nos textos, e aí já vai indo versículo por versículo, vai expressar cada verdade. Então, a primeira verdade está no versículo 15, para mostrar que Jesus é de fato Deus. Fala assim: João testemunha a respeito dele, no caso de Cristo, e exclama: esse é de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a superioridade, é o principal, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Essa expressão aqui, existia antes de mim, isso aqui já traz a ideia para a gente de que João está deixando bem claro que por mais que João Batista fosse 6 meses mais velho que Jesus, porque ele nasceu primeiro, ele está declarando claramente que Jesus já existia. Aí a pergunta é assim: mas como é que Jesus já existia, né? Se João é mais velho? Como é que existia antes dele? Teria que ser o contrário, né? Se Jesus fosse mais velho, aí sim ele podia afirmar que Jesus já existia antes dele, né? Porque Jesus é mais velho, então Jesus nasceu primeiro, e aí João nasceu depois. Então João poderia afirmar que Jesus, então, existia antes dele. Mas a pergunta é: se João nasceu antes de Jesus, como é que Jesus pode existir antes dele? Obviamente, quando ele usa essa expressão, ele não está falando em termos de humano, físico. Essa é a ideia. Ele não está falando humanamente falando. Humanamente falando, de fato, não pode ter... Jesus não pode ter nascido antes, não podia ter existido antes de João. Por quê? Porque João nasceu primeiro. Mas, divinamente, sim. E é exatamente isso que ele quer mostrar. Quando ele fala que João Batista já existia antes dele, ele está falando com relação à divindade.
É aquilo que o próprio evangelista fala desde o começo, no versículo 1. No princípio era o verbo, que no caso é Cristo. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele já existia. Essa é a ideia. Antes mesmo de tudo ser criado, Jesus já existia como divino, como Deus, porque ele está lá na criação. Esse eu sei que é uma coisa difícil também de entender, né? Porque a gente já tem na nossa mente, mas como assim já existia, né? Se ele só nasce lá com João e Maria, aliás, João e Maria, não, José e Maria, né? Não pode, como é que ele já existia? Mas é exatamente isso que João Batista quer trazer como referência. Ele não está falando humanamente falando, mas ele está falando na questão divina. Por Jesus ser Deus, ele já existia, né? E isso é uma coisa tremenda, né, nesse sentido, né, para a gente poder realmente compreender e entender. Então eu vou ler alguns textos aqui, só para a gente poder compreender essa ação. Primeiro, vamos lá. Por que ele fala então que o verbo ele já existe, ele é superior, né, a João Batista? Por quê? Vamos lá, Lucas 1, 39 a 45, a gente vai estar lendo, eu vou correr aqui os textos, Lucas 1, 39 a 45, é o primeiro texto que nós vamos ler. Eu já vou lendo aqui para ganhar tempo, né? Lucas capítulo 1, de 39 a 45, fala assim: naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apresentada à região montanhosa, à cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel, que no caso é a prima de Maria. Ouvindo a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. No caso, João, que estava aí no ventre de Isabel, se estremece. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Veja o que ela vai falar. E exclamou em alta voz: bendita és entre as mulheres. Bendito é o fruto do teu ventre. E de onde me provém que venha visitar a mãe do quê? Do meu Senhor. Você sabe que o povo judeu, ele jamais designaria essa expressão Senhor para qualquer pessoa. A gente sabe que Senhor só está destinado à pessoa de Deus. Só a pessoa de Deus. E a pergunta que ela está falando é: de onde provém, né, que vem me visitar a mãe do meu Senhor? Você está percebendo aí? A mãe do meu Senhor. Então, em outras palavras, o que Isabel está se referindo? Que Jesus é divino. E quem que revelou isso? Versículo 42, 41, o Espírito Santo falou. Foi o Espírito, né, que realmente fala essa verdade ao coração dela. E aí ele continua, ela continua: pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. É interessante, né? Porque os próprios anjos mesmo, lembra quando Jesus aparece? Aliás, Jesus aparece não, quando vem a revelação dos anjos, né, aos pastores no campo, o que eles falam? Eis que vos trago boas novas de grande alegria. É que nasceu, né? Agora o que? O Salvador, que é quem? Cristo, o Senhor, né? Então a gente vê assim, ele afirmando a mesma coisa, trazendo essa conotação que Jesus é quem? É Deus, porque se ele é Senhor, se ele é o Salvador, e se ele é o Cristo, e ele é o Messias, a gente sabe literalmente que só quem pode salvar, né? Só quem pode restaurar, só quem pode fazer essa obra é Deus. Deus pode fazer isso, é exatamente isso que então João vai mostrando. E aí fala: bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que foram ditas da parte do Senhor. Né? Então veja que era uma profecia. Lembra da profecia que nós falamos sobre Maria? Né? Sobre Cristo, sobre o Messias, que o Messias nasceria de uma virgem, não é? E essa virgem é Maria. Ele cumpriu literalmente. O que foi dito acerca dela se cumpre. Vamos ler outro. Capítulo 2 de Lucas 10, 11. Vai na sequência. Fala assim: o anjo, porém, lhe disse: não temas, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi, quem? O Salvador, né? Que é quem? Cristo o Senhor. Né? Então veja que aqui os próprios anjos estão declarando essa verdade, que Jesus é quem? Ele é o Senhor, ele é o Salvador, ele é Deus. É isso que eles estão falando, ministrando. 25 a 32, no mesmo capítulo 2, fala assim:
havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, no caso quando Jesus foi apresentado ao templo, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver quem? O Cristo do Senhor. Né? Então foi revelado para ele que ele viria o Senhor. Isso é tremendo, né? Nesse ponto. Né? Eu sei que às vezes é difícil entender, mas como assim? Jesus era humano e Jesus era divino? Mas a Bíblia fala isso mesmo. Ele era 100% humano, 100% divino. Né? É complicado entender, mas a verdade é essa. Ele tem duas naturezas sobre ele, e os textos mostram que de fato ele é Deus, porque muitos dos relatos que estão em cima de Cristo e as afirmações que ele faz, de fato só Deus poderia fazer. Né? Por exemplo, eu vou citar alguns. Quem que perdoa pecados? Não é Deus? Jesus perdoa pecados. Não é isso? Quem tem poder para dar vida? Não é Deus? Jesus deu vida. Ele poderia chegar para uma pessoa morta e falar: menina, Talita comigo, menina, levanta. Ele podia chegar para Lázaro, e é interessante, né? Que você vai ver que ele está falando na autoridade dele mesmo. Nós fazemos isso na autoridade de quem? De Jesus, não é? A gente fala assim, em nome de Jesus, né? Sei lá, se alguém estiver morto, e se Deus quiser ressuscitar, a gente tem que usar essa expressão. Em nome de Jesus, em nome dele, levanta. Assim como Pedro fez lá, quando estava aquele paralítico lá na porta do templo, e fala: não tenho ouro nem prata, mas o que eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. É no nome dele que você pode fazer. Mas você vê Jesus usando por acaso assim, em nome de Deus, levanta. Não faz. Em nome do Espírito Santo, levanta. Não faz. Ele mesmo ordena. Ele fala assim: Lázaro, sai. Menina, levanta. É assim que ele faz. Isso quer dizer então que ele está usando a autoridade dele mesmo. E a pergunta é: quem que tem autoridade para fazer isso? Só Deus tem essa autoridade. Quem tem autoridade para perdoar? Só Deus. Por isso que as autoridades religiosas ficavam bravas com Jesus. Porque Jesus perdoar pecados, as autoridades religiosas falam assim: mas quem és tu? Só Deus pode perdoar pecados. Mas eles não estavam entendendo que aquele que estava falando aquilo era o próprio Deus. Era o Deus encarnado que estava ali. É por isso que ele podia afirmar naquele Isaías, lembra quando ele entrou lá no templo e começou a citar o livro de Isaías? Isaías 61, eis que o Espírito de Deus está sobre mim, e começou a ministrar. E aí ele fecha o livro e fala assim: hoje se cumpriu essa palavra. Aí as pessoas ficam revoltadas com ele. Falei: como assim? Hoje se cumpriu? Você está falando que você é o Salvador, você é o Messias? Porque ele sabia que só o Messias faria aquilo. O Cristo, o Salvador, que é Deus. E aí que quiseram apedrejar ele, né? Então a gente vê que essas ações todas mostram literalmente que comprova que Jesus de fato é Deus. Então Simeão fala, o Espírito Santo ia falar para ele que ele não veria morte antes de ver com seus próprios olhos o Salvador. E isso acontece literalmente. Aí vai lá, capítulo 3, versículo 15. Está aí falando, 15 e 16. Estando o povo na expectativa, discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não ser ele porventura o próprio Cristo. Disse João a todos: eu na verdade vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Né? Então a gente sabe também que essa ação dessa obra que João está falando aqui está relacionada a quem? Ao Messias, ao próprio Cristo, que é o Salvador. E quem que cumpre isso? Quem que vem depois dele? Quem que de fato tem poder para levar a gente a cumprir com aquilo que realmente a gente deve cumprir como cristão? Não é mera água. João fala mesmo bem claro: eu batizo com água. A água não muda ninguém. Se a água mudasse alguém, era simples. É só você entrar embaixo do chuveiro, acabou. Você mudava. Era só você mergulhar numa piscina, você mudava. Você pular no rio, você mudava. Pular no mar, você mudava. E João está falando claramente: eu batizo com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aí sim, na ação e no poder do Espírito, aí é a possibilidade de você mudar. Aí é a possibilidade de você viver a vida de Deus. Por quê? Porque você não está fazendo isso com uma mera simbologia de água. É o Espírito agindo em você.
literalmente para ajudar você a quê? Cumprir com aquilo que Deus quer. Então, em Cristo isso é possível, porque Ele concede a ação e o poder do Espírito para realizar isso, né? Então é exatamente isso que Ele quer mostrar. Por isso que Jesus é o quê? É superior, né, a João nesse ponto. Ele não tem esse poder como Jesus tem. Veja só, Filipenses 2, 9 a 11. Vamos lá, Filipenses 2, 9 a 11. Fala assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Olha que interessante, está acima de todo nome, né? Para que o nome de Jesus se dobre o quê? Todo o joelho. Nos céus, né? Que mais? Na terra e também debaixo da terra. Aí falou, mas tem gente debaixo da terra? Né? Na terra eu sei, né? No céu está lá os seres celestiais, até o próprio Deus, mas debaixo da terra? Quem está debaixo da terra? Jesus está se referindo aqui literalmente às ações demoníacas, a Satanás, a todos aqueles que estão aí no lago de fogo. São áreas espirituais que ele está falando, que todos vão se dobrar. Ninguém vai estar fora dessa ação de autoridade do nome de Cristo. Todos vão ter que se submeter à pessoa dele, querendo ou não. Todos um dia estarão perante a presença dele e vão ter que se dobrar e reconhecer a autoridade desse Cristo. Por isso que não tem nome sobre qualquer outro nome que esteja acima de Cristo. É só Ele, né? Ele que pode de fato fazer isso, né? Interessante, e só Ele que pode de fato salvar. E aí ele fala aqui, ó, para que todo nome se dobre, versículo 10, dobre todo o joelho, e nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Aí usando a mesma argumentação que eu falei anteriormente com Isabel. Quando ela fala, de onde me vem, né, essa bênção de vir a mãe do meu Senhor. Aqui está usando a mesma coisa. Ele jamais utilizaria essa expressão, Jesus Cristo é Senhor. Porque Senhor só está designado a pessoa de Deus, né? Então não pode ser designado outra pessoa. Mas é exatamente isso mesmo. Para a glória de Deus Pai, né? E aí então, no versículo de João, capítulo 8, versículo 58, olha só aqui, isso aqui é bem interessante esse versículo, para mostrar de fato a superioridade de Jesus, né? E que Jesus de fato, ele é pré-existente, ele já existe. E ele é superior. João 8, 58, fala assim, 58, respondeu Jesus. Aliás, vamos ler o 56 até 58 para entender. Abraão, vosso pai, alegrou-se por me ver o meu dia, e viu e se alegrou. Quer dizer, olha aí, está falando referente a Abraão. Quantas centenas de anos atrás? Está falando que Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. Ou seja, o dia que ele se manifestaria, e se alegrou com esse dia. Aí perguntaram os judeus, ainda não tem nem 50 anos e viste Abraão? Né? Então Jesus não tinha de fato 50 anos, né? E aí eles estão questionando, como é que você viu Abraão? Né? Como é que ele se alegrou em ti? Mas é para mostrar exatamente isso, que ele já existia, Jesus já existia. E aí ele vai usar essa expressão aqui para mostrar que ele já existia mesmo, de fato, 58. Respondeu Jesus, em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse. Aí já a coisa já ficou mais tensa ainda, porque até o versículo 50, ele está falando na época de Abraão. Abraão está ali. Mas agora Jesus está falando, antes dele nascer, eu já existia. Né? E ele fala, antes, em verdade vos digo, que antes de Abraão existir, ou seja, antes de Abraão nascer, eu sou. Está vendo ele usando de novo essa expressão eu sou, para mostrar que de fato ele é Deus? E aí sim, como Deus, é óbvio, Deus é eterno, não tem começo, não tem fim. Ele já existia antes de todas as coisas. E olha que Abraão está na época do início da criação, né? Segundo o relato e tempo cronológico, né? Ele está aí no início. E a gente vê claramente assim que Jesus afirma, então, novamente aqui, que ele é quem? Deus. Ele é Deus. Antes de Abraão existir, ele já existia. Por isso, então, volta agora no texto de João 1, versículo de número 15,
João está falando então que Jesus é quê? É o superior, porque ele já existia antes de mim. Está vendo por que ele é superior? Primeiro, porque ele é Deus, né? Ele tem poder. Segundo, ele é o próprio Messias, ele é o Cristo, é ele que salva, né? É ele que liberta, é ele que transforma, é ele que dá a possibilidade de nós nos enxergarmos a presença de Deus, de usufruir da vida eterna. Tudo está nele, por isso que ele já existia e ele de fato é superior a João Batista. João Batista foi um grande homem de Deus, mas João Batista não pode fazer aquilo que Jesus faz, por exemplo. João não pode salvar. João não tem poder para libertar. João não tem poder para transformar. João não tem poder para levar as pessoas a Deus. Jesus tem. Ele pode fazer isso, né, nesse ponto. Por isso ele é superior. Segunda verdade para provar isso está aqui no versículo 16. João 1,16. Porque todos nós temos recebido a sua plenitude. Recebido de quem? De Jesus, né? Graça sobre graça. Graça nós já sabemos, né, que é favor imerecido, né, da parte de Deus, né, e nós não merecemos, mas mesmo assim Deus de alguma maneira ou outra quer nos abençoar, né, ele quer de alguma maneira realmente ministrar bênçãos sobre as nossas vidas, mesmo não sendo merecedores. E aí interessante aqui, eu peguei 2 textos só para a gente poder ver essa plenitude de graça sobre graça. É exatamente o que Jesus faz. Jesus ele ministra isso sobre as nossas vidas. O primeiro texto está lá em João 8. Bom, você já conhece, né? Da mulher adúltera, do versículo 1 até o versículo 11. Quando nós analisamos aquele texto, você vê essa graça sobre graça sobre aquela mulher. Porque ela literalmente já estava condenada por causa da ação do adultério. Tinha que ser apedrejada pela lei de Moisés até a morte. Não só ela, mas também aquele que adulterou com ela. Mas o que Jesus faz? Né? Ele, ao ser confrontado, né, pegar essa mulher, levam até ele e fala assim, olha, pela lei de Moisés, essa mulher tem que ser apedrejada. Você, o que diz? Qual é a sua posição com relação a isso aqui? É óbvio que era uma armadilha, né? Como eu já falei. Se Jesus fala assim, pode matar, ele estava perdido, porque só quem aplica pena capital, pena de morte, era só o governo romano. Então, se ele fala sim, pode matar, eles pegavam pela lei romana e ele estaria perdido. Segundo, se ele fala não mata, pronto, ele estaria indo contra a lei de Moisés. Aí eles pegariam Jesus de qualquer maneira. De qualquer forma, a pergunta que foi lançada para Jesus é se ele fala sim ou se ele fala não, ele estava perdido. Mas o que Jesus fez? Por conhecer o coração daqueles homens, fica lá escrevendo no chão. Eu não sei o que ele escreveu no chão. Tem gente que especula um monte de coisa, né? Está desenhando, né? Está fazendo uma pamã, está dando 10 mandamentos, sei lá o que está fazendo. Mas a ideia é que o texto não fala. Mas uma coisa é certa, ele chega para aqueles homens e fala uma coisa que aí acabou com ele. Fala assim, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Vai direto no problema, né? Daquelas pessoas. Atire. Quem que vai atirar? Quem que vai atirar? Ele está falando aquele que não tem pecado. Então, qual é a pessoa que não peca? Esse é o problema. Isso mostra que todos nós somos pecadores, nós falhamos, independente. E olha que muitos que estão ali eram um grupo religioso. Eram fariseus, eram escribas, eram pessoas de autoridade religiosa. Não era qualquer pessoa que estava ali. E Jesus pega literalmente em cima do problema e fala, aquele que não tem pecado atira a primeira pedra. E a pergunta é, quem que atira? Ninguém atira. Vai saindo do menor ao maior, ninguém atira. E Jesus então pergunta, cadê os teus acusadores? Não estão aí? Ele fala, não. E aí Jesus deixa bem claro, não te condenaram? Também não, eu também não te condeno. Vá e não peque mais. Lembrando, era para ela morrer pela lei. Ela tinha que ser morta. Mas aí você vê essa ação da graça. É essa a graça que Jesus transmite sobre nossas vidas. Porque nós também, mesmo sendo cristãos, sabendo o que temos que fazer, nós falhamos, nós erramos, nós fazemos coisas que não convêm. E se Deus nos punisse pelas coisas erradas que nós fazemos, nós estaremos perdidos, literalmente. A gente estaria perdido. Por quê? Porque a gente falha continuamente, por meio de ação, de gesto, palavra, atitude, comportamento, nós falhamos. Até em sonho você está falhando, a gente peca. Até no sonhar a gente está pecando. Dormindo você já está sonhando coisas que não convém sonhar.
Que a sua mente às vezes está impregnada com um monte de coisa. E você está lá, você peca. Então você imagina se Jesus viesse aplicar juízo sobre nós pelas coisas erradas que nós fazemos, estava perdido. E essa mulher recebe essa graça de Deus. E Jesus vai ali, olha para ela como um Deus de amor, um Deus que está pensando na vida, porque os outros só estão pensando na lei, de aplicar a lei, mas ele não, está pensando na vida, na pessoa, e fala para ela literalmente, vá e não peque mais. Não é que ele consente com o pecado e está falando para ela, continua assim mesmo, vive pecando, não. Vai e não peque mais. Mas ele age com ação de graça, né? Essa ação de misericórdia sobre aquela mulher, e a gente vê essa ação agindo sobre ela. E quando a gente olha lá para Lucas 23, a partir do 33 a 43, eu não vou abrir agora, que o texto é extenso, mas os irmãos já sabem, é quando Jesus estava na cruz, junto com 2 ladrões, um do lado direito e outro do lado esquerdo. E a gente vê Jesus ali, a gente sabe que Jesus foi para aquela cruz, você sabe que quem morre de cruz era só pessoas que cometiam coisas gravíssimas, porque era o pior tipo de morte que tinha na época. É como se nós hoje fizéssemos o quê? Tratássemos a questão da pena de morte. Né? É exatamente isso. Ninguém é aplicado pena de morte para qualquer pessoa, é só para pessoas que cometeram coisas graves, muito graves. Vão para a pena de morte. Aí morrem na cadeira elétrica, injeção letal, né? Outros são enforcados, né? Enfim, tem tantas formas de se aplicar isso, né? Tem até tiro, né? Que eu sei que tem. A pessoa é vendada num paredão lá, eles põem lá e vem um rapaz que maneja bem, né? Arma, né? E vai lá e atira para matar mesmo. É para morrer, literalmente, né? Enfim, a gente sabe que é para esse tipo de pessoas. Mas o que Jesus fez? Nada. Ele não fez nada para estar naquela cruz. Inclusive, um dos ladrões que estão ali, ele tem essa perspectiva. Ele fala, nós estamos aqui porque merecemos, mas esse nada fez. E é exatamente isso que pede para Jesus. Senhor, quando o Senhor entrar no paraíso, lembre-se de mim. E Jesus fala, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Você já viu a bênção, irmãos? Você vê a ação de graça? Aquela pessoa ali era para estar condenada, já não tinha mais solução. Mas mesmo para aquele que cometeu aquilo, Jesus olha para ele e fala, você hoje mesmo, por causa da sua atitude, por causa do seu comportamento, porque você se arrepende, porque você se reconhece, né, e reconhece o senhorio de Cristo, porque é óbvio, né, se ele está falando, lembre-se de mim, quando ele está no paraíso, ele reconhece que ele é Deus, que ele é o Salvador, né, que ele é o Messias. Ele crê que realmente Jesus pode fazer isso. Ele é o próprio Deus. Então, nesse caso, a gente vê que Jesus fala, hoje mesmo você estará com o paraíso. Isso é ação de graça. E aí você ainda vê que ele está lá, padecendo, as pessoas estão zombando dele, lançando sorte sobre as suas vestimentas, né? E depois ter sido, obviamente, cuspido, levado soco na cara, colocado coroa de espinho na cabeça, levado açoite, ser perfurado as suas mãos, ser perfurado seus pés, ser perfurado o seu lado com uma lança. Ainda ele com os braços abertos, ainda olha para aquela multidão, para tantos que estavam ali, o maltratando, o judiando, blasfemando dele, cometendo todo tipo de injustiça. Ele ainda é capaz de olhar para cada uma daquelas pessoas e falar, Deus perdoa porque não sabe o que fazem. Isso é graça. É favor imerecido. Era isso que eles mereciam, pelas atitudes que estavam tendo? Não. Eles mereciam exatamente aquilo que Pedro uma vez falou para Jesus. Senhor, o Senhor quer que a gente ore ao Senhor e mande que ele envie uma legião de anjos para exterminar todo mundo? E aí Jesus fala, tu não sabe o que você está pedindo. Porque se eu pedisse ao meu Pai, ele faria exatamente isso. Ele tinha poder, ele era Deus. Ele podia muito bem sair daquela cruz lá, de uma forma sobrenatural, e mandar fogo sobre todo mundo que está ali embaixo, para mostrar quem ele era. Mas ele não fez isso. Ele não agiu assim. Aí você vê a ação de graça. A graça sobre graça. É por isso que Jesus transforma vidas. É por isso que quem se achega a ele, realmente muda, transforma, tem uma nova perspectiva com relação à vida. A vida verdadeira. Que ele quer que todos nós venhamos experimentar. Então ele faz isso.
né? O verbo tem essa plenitude de graça sobre graça. Jesus tem isso, ele mostra isso. Terceira verdade está no versículo 17, fala, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. O que ele está falando aqui? Ele está falando que o verbo é o fim da lei. Lá em Gálatas 3, vamos ler rapidinho, Gálatas 3, versículo 23 e 24. Olha só o que vai falar aqui acerca da lei e da graça, né? Ele vai falar assim, eu vou ler aqui. Gálatas capítulo 3, 23 e 24, fala assim: mas antes que viesse a fé, no caso essa fé em Jesus, estávamos sob a tutela da lei, ou seja, a lei era responsável por nós, e nela encerrados, ou seja, estávamos presos, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aia, ou seja, de um condutor, né? Para nos conduzir a quem? A Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Então, veja só, olha o que a lei faz. Quando você olha para a lei, o que o texto quer dizer aqui é o seguinte, né? A gente já estudou um pouco sobre o livro de Gálatas, mas a ideia aqui é mostrar o seguinte: tem duas formas de você poder alcançar a sua salvação. Aí é bom explicar isso para não pensar que eu estou falando que fora de Jesus tem outro meio de ser salvo. Não é isso que eu estou falando, não. Mas veja só, uma das formas de uma pessoa obter salvação é cumprindo literalmente a lei, né? Ser obediente à lei, praticar a lei. A pergunta é, alguém consegue cumprir toda a lei? Alguém consegue praticar toda a lei e ser obediente a ela? Não, ninguém consegue. A começar quando você fala, ame o teu próximo como a ti mesmo. A gente sabe que a gente não consegue amar literalmente qualquer pessoa. Põe a pessoa que pega no teu pé, põe o teu inimigo e ama como você ama a você mesmo. Tenta amar essa pessoa. Ama aquele que pega no teu pé, ama aquele que realmente só provoca o mal para você, que te prejudica. Faz aquilo que Jesus fala, que o amor de Deus ele é capaz de amar até o inimigo, né? Porque amar quem você ama é fácil. Amar quem te faz bem é fácil. Amar aquele que é bonzinho é simples, é fácil. Mas ame aquele que realmente pega no teu pé, que é a sua lixinha, né? Tá te lixando, toda hora tá te lixando, te lapidando. Tenta amar. A gente sabe que não é simples assim amar. A gente sabe que tem que amar, mas não é tão simples assim. Por isso você vai ver que tem pessoas que não conseguem perdoar, tem pessoas que não conseguem amar, né? Tem pessoas que não conseguem deixar de fazer exceção, porque sempre está separando pessoas. Aí você vê o porquê que nós estamos no processo de santificação, né? A gente está numa obra onde Deus está trabalhando no nosso ser, moldando o nosso caráter. Dia a dia Ele está fazendo essa obra em nós. Para quê? Para que a gente se achegue àquilo que Cristo quer. Que a cada dia mais nós nos assemelhemos a Ele, ao comportamento e atitude que Cristo tinha com relação a essas coisas. Mas a gente sabe que não é fácil. Então, se a gente olhar só o segundo grande mandamento, ame o teu próximo como a ti mesmo, você já vai ver que já vai ser difícil. Muito difícil. O primeiro nem se fala. Amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o seu entendimento, com todas, né, as suas forças. É complicado também, né? Porque tem horas que a gente se aparta de Deus. Sai daquilo que Deus quer. Faz o que não agrada a Ele. E, obviamente, você deixa, não está amando Ele da forma como o texto está mandando amar. Então, a gente é falho. E é assim em outras coisas, irmãos. Em coisas simples do dia a dia, né, que a gente vê assim, que a gente não consegue, muitas vezes, aplicar aquilo que o texto fala, a lei fala. Isso mostra, então, que quando a lei surge, o que a lei faz com você? Ela te prende. Você fica dentro de um cárcere, como se fosse prisioneiro, porque você é incapaz de sair dali. A lei mostra a sua situação diante de Deus. A lei mostra a sua debilidade, a sua incapacidade de fazer aquilo que Deus quer. Por isso que pelo caminho da lei, ninguém vai ser salvo. Ninguém consegue ser salvo pelo caminho da lei. Ninguém consegue ser salvo obedecendo leis. Não consegue. Não consegue. Imagina se, vamos supor, se o caminho da lei para salvar é esse que o texto está falando. Vamos supor, Jesus volta agora, exatamente agora. Olha para a minha vida e para a sua. Você está perfeito nas suas ações? Nas suas atitudes?
Você realmente se considera perfeito? Não tem nada de errado com você. Nada. Absolutamente nada. Você perdoa todo mundo, não tem problema com ninguém, né? Não está chateado com ninguém. Aplica literalmente, né? Todas as ações que Deus fala para você na Bíblia, você vive no seu dia a dia. Jesus volta agora. Como é que fica a situação? Você tem que cumprir toda a lei e praticar ela. A pergunta é, quem que ia subir? Quem que sobe numa situação assim? Ninguém sobe. É por isso que tem aquele pensamento que muitos falam. Se Jesus vier hoje, a pessoa fala, eu não subo. Mas é porque ela reconhece a situação dela. Ela sabe o quanto de coisa que precisa ser mudado na vida, nas ações, nas atitudes. É o que eu sempre falo. Eu mesmo sendo um pastor, eu tenho que reconhecer o seguinte, eu tenho que melhorar como pastor, eu tenho que melhorar como um indivíduo cristão, eu tenho que melhorar como pai, que agora tem a Naomi, né? Eu tenho que melhorar como cônjuge, porque tem minha esposa. Eu tenho que melhorar com relação ao relacionamento interpessoal com os meus irmãos, né? Enfim, olha quanta coisa que nós precisamos mudar. Na relação pais-filhos, filhos e pais, tem que mudar muita coisa. Essa é a grande verdade. Se a gente for fazer um diagnóstico da nossa vida, a gente vai ver o quanto falha, quantas falhas nós temos. Quanta coisa nós precisamos mudar. Na forma de ser, na forma de falar, na forma de agir, na forma de se comportar, né? A gente precisa mudar. Isso é inevitável. Às vezes a gente está que nem aquele crente cebola, né? Não sei se você já viu crente cebola, né? A cebola tá cheia de camada, né? Você arranca uma parte, aí tem mais outra, aí tem mais outra, aí vai mais outra, aí vai cortando. O que não falta é a camada de cebola. E a gente é assim, muitas vezes na nossa vida. A gente aparenta coisas que na verdade não é. Não é. Quer ver só uma coisa que a gente faz assim naturalmente? Aí vem alguém e fala assim, você convida alguém para ir na sua casa. Eu duvido que você faz isso na sua casa todos os dias. Mas quando a pessoa chegar lá, a primeira coisa fala assim, nossa, sua casa, né, tudo organizado, bonitinho, né? Óbvio que ninguém vai abrir lá o armário, né? Porque se abrir, vai ficar feio, né? Cai tudo, né? Mas você vai ver, aquilo ali é para mostrar, ó, tá tudo certinho, tudo em ordem. Mas chega num dia lá de surpresa, a primeira coisa fala assim, não posso te atender agora não, irmão, né? Porque você não avisou, tem que avisar, senão vai ver a realidade. E é exatamente isso. A nossa realidade é assim. Às vezes nós demonstramos muitas coisas, aí por isso que eu falo, olha quão difícil é você viver pela lei. Se for o critério praticar a lei toda e vivenciar ela, nós estamos perdidos. Não existe salvação pela lei. É isso que o texto está falando. Por isso que a lei está servindo o quê? De aio. Para fazer o quê? Conduzir a pessoa a Cristo. Ou seja, pela lei não tem jeito, mas por Cristo, pela fé tem. Porque pela fé não vai ser exigido isso que a lei exige. A lei exige obediência total. A fé em Cristo não é assim. A fé em Cristo vai te fazer você entender que você é falho e você não foi salvo pelo seu mérito, mas foi salvo por aquilo que Cristo fez. Mas agora que você foi salvo por aquilo que Cristo fez, lembre-se, você agora está num processo de santificação. E nesse processo de santificação, o que você tem que fazer? Procurar melhorar. Melhora nas suas ações, melhora no seu comportamento, melhora na sua forma de ser, na sua forma de tratar, na sua forma de falar. É por isso que Jesus muda. Você pode ver, ele muda. Mas não pense que à medida que você tornou cristão, você já está perfeito. Não está. Você está em processo. Por isso que os textos falam, sede santo como eu sou santo. Não quer dizer que você vai chegar à plenitude de santidade. Por isso que ele fala, seja perfeito como eu sou. É óbvio que você não vai chegar à plenitude de perfeição nessa natureza, mas nós temos um alvo. É chegar a ser perfeito, é buscar ser santo. É isso que nós temos que fazer. Por isso que você falhou, a Bíblia fala, nós temos um advogado diante de Deus, então confesse o seu pecado. Vai lá tratar com o irmão, peça perdão. E se falhar de novo, conserta de novo. E assim por diante. É o que acontece no relacionamento conjugal. Não é? E se falar de casamento, a coisa piorou mais ainda, né?
Porque aí a gente vai falar, quem aqui não briga, né? Na família, né? Quem não discute com o cônjuge, não é? Quem não fica com a cara virada, fica 2 dias sem conversar? Não chega a tudo isso, né? Mas pelo menos aí uma noite fica irado, né? Mas depois passa, aí a gente conversa, a gente procura tratar. Mas quem não tem problema dentro de relacionamentos, né? Nesse ponto. É esse ponto que a gente precisa entender, que a fé em Cristo é o único caminho viável para você ser salvo. Porque ele não exige essa ação de perfeição, mas ele exige um processo para você buscar ser perfeito, né? Então tem um alvo, e eu vou melhorando. É por isso que quando Jesus vinha, se Jesus viesse hoje, pela fé, nós subimos. Mas se fosse pela lei, ninguém ia subir. Ninguém ia subir. É simplesmente todo mundo ficar aqui embaixo, por causa da lei. Por quê? Porque ela nos encarcera. Ela é como se fosse aquela máquina de raio-x ou MRI, que detecta tudo que está dentro de você. Ela enxerga o tumor, o problema em você. Você talvez não vê, mas ali a máquina está vendo. É isso que a lei faz. Mostra quem de fato você é. E quem vai conseguir arrancar isso? A lei não consegue tirar. A lei não cura. A lei não vai te libertar. Mas Jesus pode fazer isso. Ele tem. Por isso que ele deixa bem claro nesse versículo, né, de número 17 aí de João, capítulo 1, quando ele fala claramente aí, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de quem? De Jesus Cristo. Porque nele sim é o fim da lei, nesse sentido. Não que a lei não tenha mais poder nesse sentido, não. Mas é para mostrar que a lei só vai conduzir você para essa realidade, quem você é, o seu estado que você se encontra, a incapacidade de você cumprir com aquilo que Deus quer, mas existe o Cristo que pode te ajudar a vivenciar essa verdade. É por isso, irmãos, que quando Jesus vir, a primeira coisa que ele vai transformar é o quê? Você sabe que vai ser transformado quando Jesus voltar? É o quê? É o nosso corpo. O nosso corpo é a primeira coisa a ser transformada. De corruptível para incorruptível. Ou seja, não se corrompe mais. Não tem mais corrupção. Isso mostra, então, que até Jesus voltar, você vai continuar essa natureza corrupta sobre você. E por ter essa natureza corrupta, você vai falhar, mesmo sendo cristão. E aí a gente pega Romanos 7, quando Paulo fala, o querer fazer o bem, se eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Eu não faço aquilo que eu não quero, já não sei o que faço, mas é o pecado que habita em mim. E aí ele fala, eu vejo no meus membros uma guerra, guerreando dentro de mim, porque eu quero fazer, mas meus membros parece que se apressam em fazer coisas que não convêm. A boca começa a agir quando você menos espera, você já falou besteira. Aí quando você menos espera, você já tomou uma atitude que não convém. Já falou coisa que não devia ter falado. Já tomou atitude que não devia ter tomado. É assim a nossa vida. Então a gente não pode ficar achando, né, que você agora é cristão, você é um super crente. Você não falha mais, você não tem mais problema. Né? Você agora está no estado de perfeição. Já não consegue essas coisas mais, não vão ter mais domínio sobre você, a tal ponto que você nunca mais vai falhar, nunca mais vai errar, nunca mais vai ter problema. Isso não é verdade. A gente vai continuar falhando, sim. Por isso que uma das ações do Espírito é convencer a gente continuamente do pecado. É guiar a verdade, é testificar a verdade no nosso coração, é interceder por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, se a gente fosse perfeito, para quê? Ficar intercedendo por nós, continuar, não precisaria. A própria ação de conversão já resolveria o problema, a gente vê que não é assim. É por isso que as pessoas ficam chocadas, né? Que a pessoa se converte, aí quando vai ver, fez besteira, né? E vai, como pode um cristão fazer isso? Mas é justamente com essa perspectiva. Imagina que o crente jamais vai falhar depois de se tornar cristão. Mas continua falhando. E aí o que nós temos que aprender? Falhou, peça perdão, conserta, confessa, né? Clama a Deus, vai realmente tomar a atitude certa. É isso que nós temos que fazer. E essa vai ser a nossa conduta de vida, até que Cristo volte, né? Nesse sentido. Então a gente não está livre dessa ação. Por isso que pela lei é difícil, não tem como, é impossível você ser salvo. Mas pela graça e a verdade que vem de Cristo, sim.
Por isso, então, que João Batista faz questão de mostrar Jesus, de fato, ele é Deus, só porque ele pode te salvar, ele pode te libertar, ele pode arrancar esse tumor das nossas vidas, ele vai tirar, porque ele vai nos dar um corpo glorificado, né? E aí sim, depois de corpo glorificado, você não vai mais falhar. Você não tem mais perspectiva nenhuma de falhar, errar. E você está livre, literalmente, desse corpo corruptível. E por último, versículo 18 fala: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, e quem o revelou. Isso é fato, né? Jesus, na verdade, ele é a manifestação do próprio Deus. Lembra aquilo que Filipe fala? Filipe traz aquela ideia literalmente lá em João 14, vai aí, ó, versículo de número 8 e 9, ele fala assim: replicou Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso não basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tem conhecido? Quem me vê, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Então veja que Jesus está falando claramente, ele é aquele que revela o Pai. Ele é o revelador do Pai. Por isso que a gente vê aqui 3 razões bem específicas do porquê que Jesus é o revelador do Pai. Primeiro é esse texto aqui, João 14, 8, 9, porque ele é Deus. Ele é o próprio Deus encarnado. Ele é o Deus da mesma substância, da mesma essência do Pai. Ou seja, ver Jesus é como se estivesse vendo o próprio Deus Pai. É isso que ele está falando. Mas é por isso que a gente fala que eles trabalham uníssono, em propósito, em ação nesse sentido. Eles são um nesse propósito. Outra coisa importante, por que ele revela o Pai? Porque Jesus é o único que pode trazer as pessoas e levar as pessoas a Deus. Ele que traz, é ele que leva. Ele é a revelação maior do Pai. Por isso que Jesus fala que eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, em João 14, 6. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Deus se revela por meio de Cristo. Se você quer conhecer o Pai, conheça a Cristo. Você vai conhecer o Pai, porque o Pai é exatamente assim também, como Jesus age, como Jesus é. E lá em Hebreus 1, de 1 a 4, ele fala aqui, ó, algo muito importante. Hebreus, capítulo 1, versículo 1 a 4, ele fala assim. Hebreus 1, de 1 a 4. Havendo Deus outra hora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, no caso Jesus, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Aí está vendo outra afirmação de quem fez o universo, quem fez a criação? Jesus. Ele é o resplendor da sua glória, a expressão exata do seu ser. Está vendo? Nele, quem conhece Jesus, está vendo exatamente. Quer conhecer Deus Pai? Conheça Jesus. E aí fala, exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. É o que nós falamos sobre a criação. Quem sustenta, quem governa, quem preserva tudo que foi criado é o próprio Deus, na pessoa de Cristo. Depois de ter feito a purificação do pecado, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então ninguém está acima de Cristo, só ele mesmo, nesse ponto. Então ele revela o Pai. Jesus é o único que pode trazer de fato as pessoas a Deus e levar as pessoas a Deus. Jesus é aquele que é da mesma essência, da mesma substância do Pai. Quem o vê, vê o próprio Pai. E ele, obviamente, é aquele que mantém um relacionamento profundo com o Pai. Ele conhece o Pai, e mantém essa relação justamente para que, se você conhecer Cristo, obviamente você conhece ao Pai, nesse sentido, como está falando em Filipe, por Filipe. Então aí em Lucas 3, do 21 a 22, depois Filipenses 2, do 5 a 8, vai falar dessa relação, dessa intimidade que Jesus tinha com o Pai. Ele mostra essa relação de profundidade que ele tinha. Por isso então que João Batista, nesse texto do versículo 15 a 18, ele mostra essas 4 verdades. Primeiro, fala que Jesus já existia, ele é superior. Nós já vimos o porquê ele é superior. Segundo, é o verbo que tem toda a plenitude de graça, e é isso que nós vemos através de Cristo. Essa ação de graça sobre graça.
Né? O que seria se Jesus estivesse com justiça? Ele estava perdido, né? Mas ele é gracioso. O verbo é o fim da lei, né? Exatamente porque pela lei você não consegue se achegar a ele, mas por meio dele você consegue se achegar ao Pai, né? Ele nos justifica pela fé. E por último, ele é a revelação do Pai. Quer conhecer o Pai? Conheça a Cristo e você vai saber quem de fato o Pai é. Então, essa é a primeira parte do testemunho de João, né? E na semana que vem nós vamos prosseguir do versículo 19 a 34. Ele vai finalizar o testemunho dele, né? Então, até agora a gente já viu o testemunho do evangelista João, falando acerca de que Deus de fato, Jesus é Deus. Agora, começamos hoje falando do testemunho de João Batista, que são pessoas diferentes, acerca de que Jesus também é Deus. E semana que vem a gente vai prosseguir com o testemunho dele e vamos finalizar com o testemunho dos discípulos, de que os discípulos iam afirmar que Jesus é Deus, né? Nesse ponto, e para ficar bem enfatizada essa ideia da divindade de Cristo no livro de João. Ok? Vamos orar, queridos.